Casa vazia, silêncio frio, céu fechado outra vez. E já olhando pro nada, tentando entender o porquê. Num dia tinha tudo, família, riqueza, respeito, vida tranquila. E no outro só restou poeira, dor e ferida. Quantas vezes a vida também bateu assim em você? Quantas vezes você tentou continuar sem nem saber porquê? Tem gente que perdeu dinheiro, tem gente que perdeu amigos, tem gente que perdeu a paz e até o brilho nos olhos antigos. E quando tudo cai, a mente começa a pensar: será que Deus ainda tá comigo? Será que Ele vai me abandonar? Mas já mostrou que mesmo no caos, Deus continua presente. Mesmo quando a dor aperta e o coração da gente mente. Porque caiu uma vez não define o teu final. Cair duas não cancela o propósito celestial. E mesmo quebrado, Jó continuou olhando pro alto. Porque quem permanece, mesmo ferido, vive algo sobrenatural. Então respira, Deus ainda vê você. Mesmo na queda, Ele continua de pé com você. Mesmo sem resposta, o céu ainda se move aí. Porque quem foi escolhido, Deus nunca deixa cair no fim. Então respira, a dor não vai vencer. Mesmo quando tudo parece desaparecer. Porque Deus escreve o que ninguém consegue entender. E o que hoje parece perda, amanhã pode fortalecer. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E tem gente ouvindo isso agora, quase desistindo de ficar de pé. Madrugada fria, pensamento pesado, sorrindo pra todo mundo, mas por dentro despedaçado. E Deus conhece isso, cada lágrima escondida, cada noite sem dormir, cada batalha silenciosa da vida. E mesmo quando ninguém percebe, o céu continua vendo. Porque Deus nunca abandona quem continua crendo. E eu sei, tem dias que parece impossível continuar, dias que a ansiedade tenta sufocar, dias que a mente diz: acabou. Mas Deus ainda diz: eu não terminei contigo. Então levanta, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo desacreditado. Porque quem sobrevive ao processo sai mais preparado. E até no vale, Deus continua formando soldados. Então respira, Deus ainda vê você. Mesmo na queda, Ele continua de pé com você. Mesmo sem resposta, o céu ainda se move aí. Porque quem foi escolhido, Deus nunca deixa cair no fim. Então respira, a dor não vai vencer. Mesmo quando tudo parece desaparecer. Porque Deus escreve o que ninguém consegue entender. E o que hoje parece perda, amanhã pode fortalecer. Jó sentou na cinza, mas Deus ainda via propósito. Enquanto todo mundo olhava a derrota, o céu enxergava recomeço. E talvez hoje você esteja na mesma situação, achando que perdeu tudo sem perceber que Deus ainda segura a tua mão. Porque o processo dói, a espera dói, o silêncio dói, mas o abandono de Deus, isso nunca foi verdade. Ele permanece, mesmo quando o coração desacelera, mesmo quando a lágrima pesa, mesmo quando a mente trava. Porque Deus não ama só a tua melhor fase. Ele continua presente até nos dias mais difíceis da caminhada. Então não desiste agora. Ainda existe promessa, ainda existe propósito, ainda existe resposta. E talvez o que hoje parece o fim seja só o começo da virada.
Então olha pro céu, respira fundo, porque Deus ainda está escrevendo a tua história. Noite fria, cidade acesa, mente acelerada outra vez. Fone alto, mas o coração continua vazio talvez. Tem dias que ninguém entende, você sorri, mas por dentro já cansou faz tempo, tentando ser forte o tempo inteiro. Mas a alma pede socorro em silêncio, e no meio da madrugada Deus ainda escuta você. Mesmo quando a oração não consegue sair direito, mesmo quando tudo parece longe, o céu continua vendo. E eu sei, tem gente ouvindo isso agora, pensando em desistir. Mas respira, isso ainda não acabou. Então respira, Deus ainda está aqui. Mesmo no silêncio, Ele nunca deixou você cair. Quando a noite pesa e a alma tenta desistir, Deus ainda sabe o caminho, então continua até o fim. Tem marcas que ninguém vê, tem guerras que acontecem só dentro da mente, ansiedade acelerando o coração da gente, enquanto o mundo cobra que você seja forte sempre. Mas quem olha pra alma cansada, quem percebe o peso escondido, quem entende as noites sem dormir, só Deus conhece o caos que você não consegue explicar. E mesmo assim Ele continua do seu lado. Quando todo mundo vai embora, Ele permanece. Quando a força desaparece, Ele fortalece. Quando o medo fala alto, Ele ainda diz: continua. Então levanta, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo, porque talvez o que hoje parece fim seja só processo. Então respira, Deus ainda está aqui. Mesmo no silêncio, Ele nunca deixou você cair. A noite pesa e a aura tenta desistir, Deus ainda sabe o caminho, então continua até o fim. Olha pro céu. Quantas vezes você achou que não ia suportar? Quantas noites pareciam eternas? Quantas lágrimas ninguém viu cair? E mesmo assim você chegou até aqui. Isso também é milagre, porque só deve ver. Também é vitória, continuar campeão muda histórias. E talvez essa música não tenha chegado por acaso. Talvez Deus só quisesse falar com você hoje, porque quando tudo escurece, a luz fica mais importante ainda. E quando o coração desacelera, a alma começa a ouvir Deus. Então para por um instante, respira fundo, entrega o peso, porque você não nasceu pra carregar o mundo sozinho. Então confia, mesmo sem resposta, mesmo sem entender, mesmo sem enxergar o amanhã, porque Deus continua escrevendo capítulos que você ainda não viu. Então respira, Deus ainda está aqui. Tem gente que já não aguenta mais fingir que tá bem, e talvez pela primeira vez em muito tempo essa pessoa vai sentir paz, porque Deus ainda entra nos lugares quebrados, ainda
Então não desiste agora. Escuta, você ainda vai vencer batalhas que hoje parecem impossíveis. Ainda vai olhar para trás e entender porque precisou passar por tudo isso. Porque até a dor, Deus consegue transformar em propósito. Então continua, mesmo devagar, mesmo machucado, mesmo tão foda, mas continua. Então respira, Deus ainda está aqui. Mesmo no silêncio, Ele nunca deixou você cair. Quando a noite pesa e a alma tenta desistir, Deus ainda sabe o caminho. Então continua até o fim. Então respira, desacelera essa mente, porque Deus ainda está escrevendo a sua história. Na Bíblia, o Salmo 23 mostra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua guiando. O Senhor é meu pastor, nada vai faltar. E talvez quem escreveu isso também estivesse cansado, porque só quem já se sentiu perdido entende o valor de ter direção. Tem dias que a mente pesa, dias que ninguém entende a guerra dentro da gente. E mesmo rodeado de pessoas, o coração continua sozinho. Mas o Salmo lembra que Deus continua perto, mesmo no vale, mesmo no medo, mesmo no silêncio, mesmo andando pelo vale escuro, não temerei. E talvez hoje esse vale seja sua mente, ansiedade, medo, pressão, pensamentos acelerados. Mas Deus continua presente, mesmo quando tudo parece escuro. Na Bíblia, o Salmo 40 fala que Deus é refúgio e fortaleza. E refúgio é lugar seguro. É onde a alma descansa quando já não consegue mais lutar. Tem gente que sorri por fora, mas por dentro já cansou faz tempo. E Deus vê isso. Vê cada lágrima escondida, cada noite difícil, cada batalha silenciosa. Deus é socorro presente. Ou seja, mesmo quando ninguém percebe sua dor, Deus percebe. Mesmo quando ninguém entende, Deus entende. Talvez hoje você só precise respirar, porque nem toda batalha se vence correndo. Tem guerra que se vence permanecendo. Na Bíblia, o Salmo 91 fala sobre proteção. Aquele que habita, descansa. E permanecer não é fácil. O mundo cansa, as pessoas cansam, as notícias cansam. Mas existe um lugar onde o coração desacelera, onde a alma respira, onde a esperança volta. E talvez esse esconderijo seja a presença de Deus. Porque quando tudo desmorona, Ele continua firme. No Salmo 30, a mensagem diz que o choro pode durar uma noite. E talvez essa noite esteja longa para você.
Talvez você esteja esperando resposta faz muito tempo. Talvez você esteja tentando entender por que tanta dor. Mas a Bíblia mostra que amanhã chega, mesmo devagar, mesmo depois da queda, porque Deus continua escrevendo histórias de recomeço. No Salmo 51 está escrito: elevo meus olhos, porque tem momento que olhar para cima é tudo que sobra. Quando o medo fala alto, quando a ansiedade acelera, quando a vida pesa e mesmo assim você continua, isso também é força. Porque força não é nunca cair, é continuar, mesmo cansado. E talvez essa música tenha chegado até você por um motivo. Talvez Deus só queira lembrar que você não está sozinho, mesmo no caos, mesmo na dor, mesmo no silêncio. Ele continua aí. Então respira, desacelera a mente, entrega o peso e continua. Porque Deus ainda sabe o caminho.